Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore recumbentibus undicim discipulis apparuit illis Iesus, et exprobravit incredulitatem eorum enduritium cordis, qui eis qui viderant eum resurrexisse non crederum. Et dixit eis: Euntis universum mundum predicat evangelium omni creature. Qui crediderit et baptisatus furit salvus erit. Qui vero non credideret condemnabitur. Signa autem eosque crediderint exequentur. In nomine meo demonia iscient, linguis loquetur nobis, serpentes tollent, et se mortiferunt quid biberit non eis nocebit. Super egros manos impones et bene habebunt. Et Dominus quidem Iesus postcum locutus est eis, assumptus est in celum, et sedet ad dexteris Dei. Ili autem profecti predicaverunt ubicunque, Domino cooperante, et sermonium confirmante sequentibus signis. Naquele tempo apareceu Jesus aos 12 apóstolos, estando eles à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressuscitado. Em seguida disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os milagres que hão de acompanhar os que acreditarem serão estes: ao meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa de mortífero, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Depois de assim lhes ter falado, o Senhor Jesus elevou-se ao céu, onde está sentado à destra de Deus. Eles, por seu lado, partiram a pregar por toda parte, auxiliando-os o Senhor e confirmando-lhes a pregação com os milagres que o acompanhavam. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, celebramos a ascensão do Senhor ao céu. Aquele episódio testemunhado no Evangelho pelos 12 apóstolos, quando Jesus, à vista deles, foi se elevando até que as nuvens do céu o tolheram de suas vistas. E em primeiro lugar nós vemos então a atitude daqueles dois homens, seriam anjos, que perguntam aos apóstolos: homens da Galileia, o que estáis aí a fazer olhando para o céu? Não sabeis que este Cristo, da mesma maneira como viste subir ao céu, ele voltará a vós? Como quem diz: vocês ouviram o que ele falou, vão trabalhar, vão pregar o Evangelho a toda criatura. E nosso Senhor então garante-lhes esta missão, esta pregação autêntica, garantindo-a com os milagres. Talvez muita gente se pergunte: mas por que hoje então não acontece isto? Bom, primeiro, os milagres ainda acontecem, mas tanto para eles
para todos aqueles que no começo da vida cristã ouviram a pregação do Evangelho e viram os milagres. Para nós vale hoje a mesma coisa, porque todos os milagres que foram feitos pelos apóstolos, eles estão consignados no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, portanto na Palavra de Deus, da qual não podemos duvidar de maneira nenhuma. Portanto, Deus não precisa ficar perpetuando os milagres na pregação até o fim dos tempos para que as pessoas acreditem. Não, o fundamento da nossa fé já está lá na pregação dos apóstolos. Como diz a liturgia, os sinais que já aconteceram no início da pregação evangélica. E nós vemos como Jesus, já naquele tempo, antes de subir aos céus, instantes antes, podemos ver com certeza, assim mesmo ele censura a falta da fé, a falta de fé em seus apóstolos. Censurou-os por não terem acreditado naqueles que lhes falaram da ressurreição do Senhor. Por que isto? Porque nós sabemos que a ressurreição do Senhor é a notícia máxima, é o fundamento de toda a fé cristã. E portanto eles que deveriam testemunhar a ressurreição de Cristo, eles ainda duvidavam, alguns deles pelo menos. Vejam que quando Pedro apóstolo propõe a eleição do sucessor de Judas, que recaiu em Matias, aliás ontem foi o dia dele, São Matias apóstolo, a justificativa principal que Pedro dá desta eleição é exatamente esta: para que seja juntamente conosco uma testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta grande missão dos apóstolos, a grande missão do cristão. Porque sempre que nós vivemos integralmente a vida cristã, conforme a vontade de Cristo, conforme os ensinamentos do Evangelho, nós realmente estamos dando testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Do contrário, esses nossos atos não teriam sentido nenhum. E mais uma vez nós nos convencemos desta verdade quando vemos Paulo escrevendo na carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Vejam bem, é inútil a nossa pregação e é vazia a vossa fé. Vazia sem a ressurreição do Senhor. Por isso, amados, olhemos para esta ressurreição de Cristo. Ela que é a base, a força, o fundamento de toda a nossa fé. Cristo subiu aos céus por seu próprio poder. Por isso se diz ascensão do Senhor. Ascendere, verbo latino ascendere, que quer dizer subir. Aquele que sobe por sua própria força, por seu próprio poder. Por isso a ascensão do Senhor. Diferente do caso de Maria, que nós dizemos assunção de Maria aos céus, que já vem do outro verbo latino assumere. Assumere quer dizer pegar e elevar. Porque assim foi o caso de Nossa Senhora, que foi elevada aos céus pelas mãos dos anjos. Eles a conduziram, ao passo que Jesus, pelo seu próprio poder, ele foi. Mas o importante é nós pensarmos também nisto. A ascensão de Cristo, diz a liturgia, que já é a nossa vitória. Já é a nossa vitória. Mas é preciso que nós então sigamos os passos de Jesus, que nós acreditemos naquilo que aconteceu. E ele mesmo disse aos apóstolos: os disse que me vou, vós ficastes tristes, abatidos, mas é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito, o novo advogado, que eu haverei de enviá-lo da parte de meu Pai. É bom. E Cristo foi para quê? Ele mesmo nos explica: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para preparar-vos um lugar.
Por isso nós temos esta grande esperança, para não dizer certeza, é claro, que Cristo foi para nos preparar um lugar. Mas é preciso que nós também, enquanto vivemos neste mundo, lutemos todos os dias para conseguirmos este lugar bendito junto de Deus. Já a própria Bíblia diz: militia est vita homini super terram, isto é, a vida do homem na terra é uma luta, é uma guerra. E como diz São Paulo, nossa guerra não é só contra as concupiscências, isto é, contra nossas tendências más, tão bem agenciadas pelo demônio, pelo espírito do mundo, mas diz ele, contra os próprios espíritos do mal que povoam os ares. Amados, exatamente esta luta sem tréguas, essa luta de todos os dias, Cristo não fez segredo quanto a isso. Quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, isto é, deixe suas concupiscências de lado, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Eis o nosso caminho, difícil, sem dúvida nenhuma, não porém impossível, porque Deus jamais nos põe nas costas um peso maior do que nossas forças possam suportar. Por isso nos cabe, neste pequeno concerto da grande obra da redenção da humanidade, a nossa própria parte, sem a qual não acontecerá a nossa salvação. Vejam que o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Olhando assim sumariamente, nós talvez pensemos, mas como pode ser? Se o próprio Santo Tomás de Aquino diz que uma só gota do seu sangue seria mais do que suficiente para redimir o mundo todo de todos os seus crimes, uma só gota. E no entanto nós sabemos que Cristo não derramou uma gota pela nossa salvação, uma gota do seu sangue, mas derramou o todo. Lembrem-se que, segundo a tradição, era Longino, aquele centurião romano, que lançou a lança, jogou a lança no lado de Cristo, para ver se ele estava realmente morto ou não. E diz o Evangelho que do lado de Cristo jorrou sangue e água. Sangue e água, sinal fisiológico, quando sai água juntamente com o sangue, que o sangue já se esvaiu todo. Não existia mais nada de sangue dentro de Jesus. Portanto, se uma gota, repito com Santo Tomás, era mais que suficiente, quanto mais todo o seu sangue. Não há dúvida nenhuma, portanto, que a paixão de Cristo foi superabundante. Nos angariou méritos muito mais do que fossem necessários para a nossa salvação. Eles, porém, não se aplicam a nós. Eles, porém, não se adaptam, não nos pertencem, se nós não fizermos a nossa pequenina parte. Insignificante, verdadeiramente insignificante diante de toda a obra de Cristo, mas necessária, sem a qual nós não conseguiremos a salvação. Por isto, amados, que a ascensão do Senhor nos lembre esta necessidade. Homens da Galileia, por que estáis ao alto? Não sabeis que este Cristo, do mesmo modo que o viste subir, ele virá a vós? E quando ele virá a nós? No dia da nossa morte. Quando terminarmos a nossa caminhada aqui no mundo, Deus sabe quando isso acontecerá. Nós então nos apresentaremos a Deus para recebermos dele o penhor, a recompensa, o prêmio da nossa luta diária, do nosso caminhar através de Jesus, dias de mais sacrifício, dias de menos sacrifício, mas sempre de sacrifício.
tomar sua cruz todos os dias, e a cruz não é divertimento. A cruz, humanamente falando, não é prazer, não é gozo. A cruz é símbolo do sofrimento e Cristo nos mostrou muito bem. Por isto, amados, saibamos amar esta cruz. Não por um certo sadismo, Deus o livre, mas não por um certo sadismo, mas exatamente para que nós saibamos fazer daquilo que muitas vezes é visto como coisa passiva. Sofrer é coisa passiva, em geral se pensa assim, mas no caso de Cristo, no caso da nossa coerência com Ele, nossa solidariedade com seu sofrimento, é coisa alegre, é coisa feliz, porque é só pela cruz que se vai à luz. Amém.